Olá, graça e paz a todos. Eu sou o Douglas Diniz, esse é o canal Evangelho Raiz. E nesse vídeo eu quero mostrar a segunda parte do ensino O Jesus Bíblico. A primeira parte está no canal, basta você acessar se você ainda não assistiu, que lá você vai aprender, por meio da Bíblia Sagrada, que Jesus possuía um corpo físico como eu e você possuímos. Ou seja, ele tinha carne e osso. E nessa segunda parte eu quero mostrar, por meio unicamente da Bíblia Sagrada, que Jesus é Deus. Por que unicamente pela Bíblia Sagrada? Eu não posso falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu suponho que seja, ou citar o que outros teólogos disseram acerca de Cristo, acerca de Jesus. Eu tenho que me ater unicamente na Bíblia Sagrada. A Bíblia coloca limites, e eu não posso ultrapassar esses limites. Quais são eles? Tudo que eu falar acerca da teologia, acerca de Cristo, da salvação, acerca de Deus, acerca do Evangelho, eu tenho que me basear unicamente no que a Bíblia diz. Se eu, por algum acaso, for recorrer a algum livro de algum teólogo, tudo que ele fala eu tenho que ver se está de acordo com a Bíblia. Esse é o limite. A própria Bíblia nos coloca esse limite. Se você ler lá em Isaías 8:20, o profeta fala que a lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então nós vemos que ela coloca limite. Então eu não posso, ninguém pode ultrapassar esse limite. É muito comum já me falar, eu prego o que eu quiser, eu falo o que eu quiser acerca da palavra do Evangelho. Não. Você tem que falar o que a Bíblia ordena, o que está de acordo com a Bíblia, ok? Então vamos lá ler o texto base rapidamente, Mateus 16. Mateus 16, o verso 13 ao 16. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é um termo que Cristo usava em referência a si mesmo. E eles disseram: um João Batista, outros Elias, o outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, pela revelação do Pai, do Espírito Santo, ele dá um testemunho acerca de Cristo. Ele fala que Jesus é o Cristo. Cristo é o termo grego para o termo equivalente hebraico Messias. Tá? E o Filho de Deus, esse termo Filho de Deus, nós vamos ver mais para frente, que quando Jesus usa o termo Filho de Deus, ou quando a Bíblia usa o termo Filho de Deus em referência a Cristo unicamente, quer dizer que ele é Deus. Nós vamos ver tudo isso na Bíblia, tá? Nada é baseado no que eu acho. Nem vou dar minha interpretação. Eu vou apenas citar o versículo, eu posso explicar o versículo sem mudar o significado do versículo, ok? Esta é a hermenêutica exegética que se exige de um expoente da palavra de Deus. Então vamos lá. Por que eu tenho que me ater unicamente à Bíblia Sagrada para falar acerca de Cristo, se ele é Deus ou não? Vamos lá em João 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele está falando aqui que a Bíblia é quem testifica acerca dele. É ela que dá o único testemunho correto, total, ou seja, total no sentido de que tem o suficiente para nós, tá? Acerca dele. Tudo aquilo que o Espírito Santo julgou que fosse útil acerca de tudo, do Evangelho de Deus, da salvação de Cristo, está na Bíblia Sagrada.
Em João 17, versículo 17, Jesus orando fala assim: Pai, a tua palavra é a verdade. Então, tudo que a Bíblia fala acerca de Cristo é a verdade absoluta, ok? Ela é a palavra final acerca de Cristo, ok? Nenhuma revelação fora, sonho, visão, profecia ou anjos, seja lá o que for, pode dar algum testemunho fora da Bíblia acerca de Cristo. Então tudo que quer que falar, e sonhar e cantar tem que estar baseado na Bíblia Sagrada, ok? Combinado? Então eu tenho que crer no Cristo que é conforme a Bíblia. Se eu não crer no Cristo que é conforme o que está na Bíblia, eu não vou ser salvo. A salvação só vem por meio de Cristo bíblico. Ok? Não é eu que falo isso, é o próprio Cristo. Vamos ver lá, João 7, versículo 38. Jesus falando, diz assim: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Só o Jesus bíblico salva. Só Jesus bíblico é poderoso para salvar. Ok? Eu tenho que crer, conforme esse versículo aqui ensina, no Cristo que é conforme as Escrituras. Ok? Porque há muitos Cristos por aí. O testemunho de Jeová ensina que Jesus não é Deus. É o Deus menor que o Deus Jeová. É uma criatura. Nós vamos ver aqui que é o contrário. Os mormons ensinam que Jesus é irmão de Satanás. Que Jesus tinha esposas, ele era polígamo, filhos e tudo mais. Okay? Nós vamos ver que Jesus era puro, santo, imaculado. O Adventista do sétimo dia ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. Só que Jesus é o criador, nós vamos ver aqui. E o arcanjo Miguel é criatura. Okay? E tem os unicistas, que ensinam que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho e que Jesus é o Espírito Santo. Ou seja, não há três pessoas na divindade. São uma pessoa só, que no Antigo Testamento era o Pai, que no Novo Testamento que é o Filho e que agora é o Espírito Santo. É errado. Isso é um ensino sobre a Trindade e que assim que Deus permitir eu farei um vídeo sobre isso, ok? Então vamos lá. Para que alguém que afirma ser Deus, ele tem que possuir os atributos da divindade. Tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de Deus, os atributos da divindade, essa pessoa tem que possuir. Por exemplo, aquele vigarista lá, o Henri Cristo, ele fala que é Jesus. Mas qualquer criancinha da classe cabritinhos de Jesus vai poder refutar que aquele camarada ali não é o Jesus bíblico, ok? Então, para que alguém que afirma ser Deus, ele tem que provar, possuir os atributos da divindade. Então eu quero mostrar alguns atributos incomunicáveis de Deus que Jesus possuía. Por que incomunicáveis? Há atributos comunicáveis que Deus possui e que permitiu que Deus, para as suas criaturas, tá? O amor, vontade, emoções, coisa e tal. E tem os atributos incomunicáveis, ou seja, que somente Deus possui. Vamos lá. Jesus era sem pecado. Esse é o primeiro atributo de Cristo. Tá? Se Jesus possuísse qualquer pecado que fosse, ele não poderia ser Deus e muito menos o Salvador dos homens. Ele não possuía qualquer pecado que ele pudesse ter cometido e muito menos possuía o pecado original, que é o pecado que todos os seres humanos herdam de Adão, o que é suficiente para a condenação. Ok? Jesus não possuía qualquer pecado. A prova disso é o que a Bíblia diz. Vamos lá ver provas bíblicas, provas cabais, que nos provam que Jesus não possuía pecado. Vamos lá, Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Veja que ele fala que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou, ele é sem pecado, ok? Bastava só esse versículo para provar que Jesus não possuía pecado. Mas vamos lá, 1 Pedro 2, versículo 22. Falando de Jesus, Pedro diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou seja, Jesus não tinha qualquer pecado, nenhum, nem mesmo falado. Okay? Agora vamos lá em 1 João 3,5. 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ok? Agora vamos lá em 1 Pedro 1,19. Pedro 1,19 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele era imaculado, não tinha pecado algum. E era incontaminado. Ou seja, não foi contaminado por pecado algum. Okay? Agora vamos lá para Hebreus 7,26. Hebreus 7,26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o Jesus bíblico, ok? Ele era santo, inocente, imaculado, ou seja, não tinha qualquer mancha de pecado nele. Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, ok? Aí aparece o camarada falando que não se sentia inferior a Cristo. Aqui ele está falando que é separado dos pecadores e mais sublime do que os céus. Isso aí já prova que o camarada ali está muito equivocado, não é mesmo? Então, vamos lá para Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, aqui, ó, imaculado, outra vez mostrando que Jesus não possuía qualquer pecado, ok? Então, se Jesus possuísse qualquer pecado que fosse, ele não poderia ser o salvador da humanidade, muito menos ser Deus, porque Deus, ele é impecável, ele não peca, ok? Não possui pecado algum em Deus. Então, nós vimos aqui a primeira parte, que Jesus não possui pecado. Agora vamos para os outros atributos de Cristo que nos provam que ele é Deus. Ele é onisciente. A onisciência é o atributo que mostra que Jesus sabe todas as coisas, ok? Vamos lá. João 21:17. Jesus interrogando Pedro diz assim, João 21:17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pedro confessou aqui que Cristo sabe tudo. Sim, ele sabe tudo. Então, agora vamos ver lá em Colossenses 2:3. Se referindo a Cristo, Paulo fala: em quem Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso é onisciência. Isso prova que Jesus sabe todas as coisas. E ele é onisciente, ok? Esse é o primeiro dos atributos. Agora vamos ver que Jesus é onipresente. Onipresente é um atributo
que assegura que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, como Deus, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ok? Essa é a onipresença. Vamos lá em João 1, 48. João 1, 48. Opa! João 1, 48. Jesus viu Natanael vindo até ele e Jesus disse: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí Natanael responde: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ou seja, Jesus não estava corporalmente, mas viu ele debaixo da figueira, em outro local, em outra localidade. Isso aí é uma das provas da onipresença de Cristo. E agora a prova mais forte de que Cristo é onipresente está lá em Mateus 28. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, se ele não fosse onipresente, ele não poderia fazer essa promessa, que é estar com todos os seus servos até a consumação dos séculos, ok? Então nós vimos a onisciência e a onipresença. E agora vamos ver o outro atributo incomunicável, que é onipotência. Onipotência. Aqui em Mateus 28 ainda, no verso 18, Cristo fala assim: e chegou Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se ele não fosse todo poderoso, se ele não fosse onipotente, ele não poderia dizer isso aqui: é-me dado todo o poder. Ele falou todo o poder. Ele falou algum poder, um pouco de poder, ou uma parte do poder. Ele falou todo o poder é-me dado. Então ele é onipotente, ok? Então agora vamos lá em Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 3, diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é todo poderoso, ok? Senão essa afirmação aqui acerca de Cristo não poderia constar na Bíblia, ok? Então nós vemos que ele é onisciente, onipresente, onipotente, sem pecado. Agora vamos ver um outro atributo incomunicável acerca de Cristo, que ele é eterno. Ou seja, antes de Cristo na manjedoura, ele já existia. Tá? Antes da criação do mundo, ele já existia. Cristo é sem princípios e sem fim de dias. Ok? Isso aí você vai ver lá em Hebreus, quando o escritor de Hebreus faz uma comparação entre Cristo e Melquisedeque. Lá ele fala também que Cristo é sem princípios e sem fim de dias, ok? Está falando da eternidade de Cristo. Mas vamos lá para Miqueias 5, 22. Miqueias 5, 22. Perdão, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. E tudo é uma profecia acerca de Cristo, do Messias, que falando que o Messias é um ser eterno.
E o Messias é Cristo. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Cristo é o ser eterno, ok? Antes de Cristo se manifestar como homem, com o corpo físico, ele já existia, tá? Agora vamos lá em Isaías 9:6. Outra profecia acerca de Cristo. Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu, o filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, chamando Jesus de Deus, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade. Esse texto, diferente do que os unicistas ensinam, não está falando que Jesus é o Pai. Está falando que Jesus é o Pai da eternidade, ou seja, Pai de algo. É o provedor de algo. Ele é o que provê a eternidade aos seus, a quem quiser. Se ele não tivesse a eternidade em si, ele não poderia doar a eternidade a alguém. É por isso que ele é chamado de Pai da eternidade, o que provê a eternidade a alguém, ok? E agora vamos lá para Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 13. Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Este é um dos maiores testemunhos bíblicos da eternidade de Cristo. Ele é o primeiro e o fim, alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim, ok? E nós podemos ver também lá em João 1, rapidinho. No princípio era o verbo, primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando que Jesus, ele estava lá no princípio da criação com Deus o Pai, ok? Depois nós vamos ver isso aí com Deus, Jesus como Criador. Agora, então nós vimos que todos os atributos da divindade aplicados a Cristo. Agora vamos ver outro atributo. Ou seja, Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele não foi ele não foi usado por Deus para criar. Ele é o próprio Criador. Ou seja, a criação partiu dele. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 6, 14, se eu não me engano, 26 também. Quando aparece lá, e disse Deus, haja luz, haja isso, é Cristo falando. É por isso que em João 1 se fala, no princípio era o verbo. O termo verbo aplicado a Cristo, palavra em ação, Cristo, é uma referência de Cristo na criação falando, haja luz, haja isso, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ok? Então vamos lá, Jesus como Criador. João 1:3, mostrando que Jesus é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vê aqui que não está falando que Deus usou Jesus, Deus o Pai, usou Cristo para criar. Está falando aqui que Cristo fez, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos lá em Colossenses 1:6. 1:16. Colossenses 1:16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, Cristo é o Criador, ok? Agora vamos lá para... agora vamos ver a Bíblia aplicando termos que só pertencem a Deus. Senhor e Deus. No grego, Theos, Deus, Kyrios, Senhor. Esses termos só são aplicados no termo grego, no original grego, só são aplicados a Deus, mas também são aplicados a Cristo. Isso é uma coisa interessante, que são evidências que nos provam que Jesus é Deus. Vamos lá. Vamos primeiro para Mateus 9. Mateus 9, 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: credes vós que eu posso fazer isto? E os cegos disseram: sim, Senhor. Senhor, Kyrios, aplicado unicamente a Deus, também aplicado a Cristo. Agora vamos lá para Marcos 7. Marcos 7, 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, do grego Kyrios, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela chama Cristo de Kyrios, Senhor, o termo aplicado unicamente a Deus e também a Cristo. No estudo sobre a Trindade, vamos ver que esse termo também é aplicado ao Espírito Santo. Agora vamos lá para João 20, 28. Tomé havia duvidado da ressurreição de Cristo, até que Cristo apareceu para ele. Quando ele viu Cristo falou para ele: toca em mim, olha aqui as feridas, olha aqui as marcas. Então, Tomé reconheceu que Cristo era o Senhor, que Cristo era Deus. Olha o que Tomé diz, lá no versículo 28 de João 20. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu, Kyrios meu, Theos meu. Então, nós vemos que esses termos aplicados somente a Deus também são aplicados a Cristo. Ok? Agora vamos lá para... Bom, nós vimos aqui os versículos que nos... Agora vamos lá para Tito 1. Tito 1, verso 4. Paulo escreveu a Tito, disse: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte do Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, no grego Kyrios, outra vez aplicado a Cristo. Ok? Então nós vemos atributos da divindade, agora vemos termos gregos, Senhor e Deus, que são aplicados somente a Deus, também são aplicados a Cristo. Agora vamos lá, tem um outro termo, outra evidência de que Cristo é Deus, é que ele aceitava a adoração. Se ele não fosse Deus, ele não poderia aceitar a adoração, ok? Vamos lá em Mateus 9. Mateus 9, 18. E dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou o chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Vê aqui que o evangelista Mateus escreveu que o chefe da sinagoga se chegou diante de Cristo e o adorou. Se Cristo não fosse Deus,
não poderia aceitar essa adoração. A Bíblia dá testemunho de Jeová, aparece como prestou homenagem. Está errado. O termo grego usado para adorar, adoração, adorou, é adorou. Não prestar homenagem. Eles fazem isso para desqualificar Cristo como Deus, ok? Porque eles falam que Jesus não é Deus. Então vamos lá agora para Mateus 15. Mateus 15, versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vemos aqui outra vez, outra pessoa chegando a Cristo, chamando ele de Senhor, curios, e o adorando. Se Cristo não fosse Deus, não poderia aceitar a adoração. Ok? Agora vamos lá para Marcos 5. Marcos 5, 6. Aqui é interessante que agora foi um demônio que viu Cristo, correu até ele e o adorou. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Jesus recebe adoração, ou seja, foi adorado até por um demônio. Eles reconhecem que Cristo é Deus, ok? E agora vamos lá para João 9, 38. Jesus curou o cego, e depois evangelizando ele, Jesus fala assim no verso 37. Tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. E o cego que foi curado ele disse, creio, Senhor, cures. E o adorou. Olha só, vemos pessoas, vemos espíritos demoníacos adorando Cristo. Tá? E agora tem uma coisa muito interessante. O escritor aos Hebreus mostra Deus ordenando os anjos adorarem a Cristo. Vamos lá, em Hebreus 1. Hebreus 1, 6. E outra vez, quando introduz o mundo, o primogênito diz, todos os anjos de Deus o adorem. Aqui mostramos Deus, o Pai, ordenando que os anjos o adorem, o Filho. Ok? Então, se os anjos devem adorar, quanto menos nós, homens caídos, depravados, pecadores por natureza, pecadores desde nascença, devemos adorar a Cristo. Ok? Então, nós vemos aqui que Cristo deve ser adorado. Ok? Agora vamos ver. Pedro chama Jesus de Deus. Vamos lá em 1 Pedro. Primeiro eu quero lembrar um negócio aqui. Lá em Mateus 16, versículo 16, no texto básico que eu li aqui, lá vemos Pedro testemunhando que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O termo Filho de Deus, se aplicado a Cristo, significa Deus. Nós vamos ver isso aqui logo mais. Tá? Agora vamos ver Pedro chamar Jesus de Deus. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está falando aqui que Jesus é Deus e Salvador. Ok? Agora vamos lá. Jesus, ele não achava que era errado afirmar ser Deus. Jesus afirmava ser Deus. Tá? Vamos lá em Filipenses 2,6.
Filipenses 2,6. Falando de Jesus, o apóstolo fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Como que eu sei que está falando de Cristo aqui? O versículo 5 está falando de Jesus. No versículo 6 ele continua que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação quer dizer não tomar aquilo que não lhe é por direito. Mas Cristo tinha direito de afirmar ser Deus, porque ele sempre foi Deus, tá? Então aqui em Filipenses 2,6, Paulo está falando que Cristo não achou errado afirmar ser Deus, porque ele era Deus, ok? Agora vamos lá. O escritor aos Hebreus chama Jesus de Deus e nos mostra o Pai chamando o Filho de Deus. Vamos lá, outra vez para Hebreus 1. Ao versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aceitou-se à destra da majestade nas alturas. Olha esse versículo aqui. Fala que Jesus é o resplendor da imagem de Deus. Ou seja, ele tem toda a glória de Deus. A glória de Deus está nele. É ele. Okay? A expressa imagem da sua pessoa. Deus, de toda a sua totalidade, Cristo é Deus. E toda a sua totalidade. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquilo que eu falei, onipotência. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. É o Salvador. Do Senhor vem a salvação. E aceitou-se a destra da majestade nas alturas. Soberania. Tá? Direito de... ele é soberano. Ele é por direito... que eu posso dizer? Ele é majestade. Ele é rei por direito. Ok? Agora vamos lá, o versículo 8. Deus chamando o Filho de Deus. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Mostrando a eternidade de Cristo aqui outra vez. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amassa a justiça e odiasse a iniquidade. Verso 9. Por isso, Deus, o teu Deus, surgiu com ódio e alegria mais do que os teus companheiros. Nós vemos o Pai no verso 8 chamando o Filho de Deus e outra vez no versículo 9 chamando o Filho de Deus. Olha, por isso Deus, esse Deus é Cristo, o teu Deus, o Pai, te ungiu. Deu para entender? Agora vamos lá. Então, nós vemos o escritor aos Hebreus chamando Cristo de Deus, o Pai chamando o Filho de Deus. Então, o testemunho do Pai é verdadeiro, o próprio Cristo fala isso nos Evangelhos. A palavra de Deus é a verdade. Então, é a verdade que Cristo é Deus. Okay? Agora vamos lá. Jesus se igualou ao Pai. Ok? Isso é uma das provas cabais da sua divindade. Quando Deus apareceu para Moisés, lá na sarça, Moisés interrogou e falou assim: quando eu for ao povo, e eles perguntarem o seu nome, o que eu lhes direi? Aí Deus respondeu: o eu sou me enviou a voz. O eu sou, esse termo, no hebraico, El Shaddai. Não, perdão. O termo hebraico, o eu sou, foi traduzido para o grego
ego eimi. Então, quando Jesus falava, eu sou, os seus interlocutores entendiam que Jesus estava se referindo, estava admitindo ser o Deus que apareceu na sarça para Moisés, ok? Vamos lá em João 10. Já estou encerrando, tá? João 10, versículo 30 até o versículo 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles reconheceram que quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, ele se igualou ao Pai. Aqui não, eu e o Pai somos um, não está falando que Jesus é o Pai. Está falando que ele era igual a. Se ele fosse o Pai, ele não usaria o verbo no plural, somos. Tá? E o no grego é neutro, grego en, que quer dizer eliminando qualquer conceito de que fosse a mesma pessoa. Tá? Então nós vemos aqui que os interlocutores de Cristo entenderam que Jesus estava se igualando ao Pai. E lembra que eu falei que o termo Filho de Deus, aplicado a Cristo, significa Deus? Então vamos lá. Agora vamos lá em João 5,18. Não sou eu que afirmo isso, que o termo Filho de Deus significa Deus. É o próprio evangelista João, ok? Ao versículo 18, João 5. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Viu? Então, o termo Filho de Deus aplicado a Cristo significa Deus. Agora vamos lá em João 8. João 8, versículo 58. Jesus está discutindo com os judeus e fala de Abraão, fala que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Que dia foi esse? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, apareceram 3 anjos. 2 eram anjos e um era o próprio Deus. Os 2 anjos foram destruir Sodoma e Gomorra e um ficou conversando com Abraão. Esse anjo, que é o anjo do Senhor do Antigo Testamento, dá para fazer um vídeo sobre isso depois, é o próprio Cristo pré-encarnado. Tá? E foi esse dia que Cristo fala que o Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então, Jesus falando aqui com os hebreus, com os judeus, falou assim, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os camaradas falaram, os caras falaram assim, você não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão? Aí Jesus fala isso aqui, verso 58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, no grego, ego eimi, erradamente traduzido na Bíblia da Testemunho de Jeová como eu tenho sido. Eu sou. Quando ele falou eu sou, os camaradas imediatamente reconheceram que ele estava se referindo ao eu sou que apareceu na sarça para Moisés. Okay? Tanto é que no versículo seguinte pegaram em pedra para apedrejar Cristo. Ok? Então nós vimos até aqui provas cabais de que Cristo é Deus. Tá? E para encerrar, vamos ver que ele é soberano. Cristo, como soberano, faz o que quer, como quer, contra quem ele quiser e da forma que ele quiser. E não tem que dar satisfação para ninguém. Okay? Todo mundo tem que se curvar diante dele. Quando alguém fala que não se sente inferior a ele,
que tem o DNA de Deus, de Cristo, está blasfemando, está rebaixando o Filho de Deus. Porque Jesus é extremamente soberano. Vamos lá em Filipenses 2, aí eu já vou encerrar. Filipenses 2. Olha que coisa maravilhosa acerca de Cristo, Paulo fala. Versículo 9, 10 e 11. Por isso também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ou seja, todo joelho deve se dobrar e irá se dobrar. Se não quiser se dobrar, vai quebrar a rótula do seu joelho e vão se curvar a Cristo e confessar que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Esse é o Jesus da Bíblia. Se você quiser ser salvo, aceite o Jesus que é o da Bíblia, ok? E a Bíblia fala que Ele é Deus em toda a sua plenitude. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. E não deixe de dar um joinha aí, curta o canal e se inscreva, compartilhe, edifique-se vendo os outros vídeos, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. E outra vez eu quero indicar pequeno manual das doutrinas básicas do pastor Marcos Greconato. O resumo da teologia sistemática. Vai falar sobre a doutrina de Cristo, que nós falamos um pouco, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, da salvação, doutrina das últimas coisas, dos anjos e o que for útil para o seu crescimento. Tenho certeza que vai ser útil para o seu crescimento. É bom para usar a escola dominical, estudo de grupo, evangelismo, ok? Para dar de presente. Então compre lá e edifique-se. Okay? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.